E desde já eu convido a todos para a gente ler a palavra do Senhor que se encontra na segunda carta de Pedro. Na segunda carta. Irmãos, eu observando a festa que se havia, irmão, na igreja de Corinto, a gente vai ver lá no capítulo 14, não era coisa pequena não, viu? Era coisa assustadora, a qual Paulo traz as recomendações para que viesse dominar aquelas coisas ali. E há uns 2 anos atrás, peguei aquela carta lá e dei uma lida, uma passada lá na igreja que eu era dirigente, e teve gente lá que ficou meio assustado, porque, infelizmente, irmãos, tá bom, acho que eu estou falando baixo. Infelizmente, irmãos, o pessoal, eu já vi muito, quando pega aquela carta ali, pega aquele assunto ali, eles dão só uma pincelada daquela que, se for de cal, mancha um pouquinho. E a gente vê ali, irmãos, que o assunto ali é um assunto que é de grande interesse para a igreja aprender. E como de Romualdo, eu tive o desprazer de, durante um ano, eu ouvi um homem pegar aquele texto ali, e eu esperando sair alguma coisa de acordo com o que está nas escrituras, saiu muito pouco. No mesmo ano, pegou novamente. Nessa segunda vez, aí foi que saiu pouca coisa mesmo, viu, do texto. Aí foi que saiu pouco. Eu fiquei observando assim, eu digo, mas rapaz, que coisa, um texto tão preciso de ensinar a igreja, para que a igreja deixe as meninices, mostre o que é e o que não é, mas o camarada pega e dá só uma passada lá, bem rápida lá, para que a pessoa não perceba o que está lá, para que venha se corrigir pela palavra. Eu falei só a carta, não foi? Segunda carta. Aí o capítulo é o 2. Nós vamos falar, irmão, de coisa que está no meio do povo de Deus lá no passado e está hoje que não presta, mas infelizmente está no meio do povo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2 e versículo 2. Vamos falar de coisa que está no meio, esteve lá no meio lá no passado, está hoje, esteve lá atrás, vai sempre estar, coisa que não presta, que está no meio do povo de Deus, mas infelizmente está. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo... Segunda carta, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será defamado o caminho da verdade. E em sua cobiça, tais mestres os explorarão com história inventada há muito tempo, e sua condenação pairá sobre eles, e a sua destruição não tarda a sua destruição. Então, irmão, está aqui, foi 3 versículos, não foi? Não tarda, 3 versículos da palavra do Senhor. Pois, irmão, está aqui, como eu bem já antecedi, coisa que está no meio do povo, que esteve lá atrás, que está agora, coisa que não presta, mas infelizmente está no meio do povo. E o bom
o Espírito Santo, que por meio da pessoa de Pedro, que ele utilizou para orientar a igreja daquilo que aconteceu lá atrás, que vai acontecer desde lá de trás até lá na frente, na grande tribulação, aonde fala que vão surgir bastantes. Então, irmãos, versículo 1, podemos observar, que como está escrito, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo. Veja bem, irmãos, aonde é que os falsos profetas, ele estava no meio do povo. O interessante, irmãos, que falso profeta, irmãos, ele nunca quer estar no lugar dele, mas sempre ele quer estar no lugar que não é para ele. Mas qual é a intenção dele? Estar no lugar que não é para ele, no lugar que não cabe a ele, que não é para ele estar, mas ele faz questão de estar no meio do povo, porque tem neste falso profeta as suas intenções, que é de fazer com que venha trazer para o homem coisa falsa, que para enganar o homem daquilo que vem da parte de Deus para o homem. Ele vem para interferir, para que o homem não receba aquilo que vem de Deus na sua essência, mas que venha trazer coisa parecida com aquilo que é de Deus, contaminada, adulterada, porque sendo assim, as pessoas irão aprender ou ouvir coisa adulterada, transmitida pelo falso profeta para o ser humano, para que o ser humano venha achar, venha pensar que Deus falhou. Mas quando Deus fala, como eu já falei, torno a repetir, o cara falou que é prego batido e ponta virada, mas prego batido e ponta virada com pé de cabra arranca. Mas quando Deus fala, está falado, não tem como aumentar, nem diminuir, nem voltar atrás, nem ir para frente. Deus falou, está falado. Agora, quando é passado pelo povo, pelo tal falso profeta que se encontra no meio do povo, então, irmãos, ele ouve, ele estava no passado, como Pedro, ele vem mostrar para orientação da igreja, para a igreja ter cuidado com o tipo de pessoa que se encontra, sempre está no meio. Então Pedro, ele vem orientando a igreja, para que a igreja ela venha ter cuidado e mais cuidado, porque você vai bem lembrar do que eu vou falar, o CD pirata, o qual Silas Malafaia brigou tanto, por causa do CD pirata, ele toca igual o original, mas não é original, mas dentro ele tem ainda algumas falhas. Então, o que o falso profeta ele fala é bem parecido, mas não é completamente bem original, porque ele traz distorção para que assim a mensagem chegue de maneira errada. Mas vamos mais para frente. Assim surgiram falsos profetas no meio do povo. Aí, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Aí aqui agora, irmãos, é que a coisa fica apertada, tendo de se haver bastante cautela, porque agora ele é falso, mas tem um nome que é muito importante, é mestre, mas é falso, falsos mestres. Só em ele ter o nome de mestre, sendo falso, já é alguma coisa para ganhar credibilidade do povo que conhece bem pouquinho a pessoa de Jesus Cristo por meio das Escrituras. Então, irmãos, Pedro ele nos mostra, nos orienta, falando a respeito que surgirão entre vós falsos mestres. Então, irmãos, sempre
o falso profeta nos mostra que está no meio, o falso mestre está no meio. Então, irmão, sempre ele está no lugar aonde não é bem-vindo, mas infelizmente ele tem como se filtrar neste meio. Mas ele vem mostrando as suas deficiências por ser falso, aonde quem tem conhecimento nas escrituras vai observar o que ele na verdade é. Então, irmãos, no passado surgiram os falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vós falsos mestres. Aí aqui agora, irmãos, vem o pior, que vem por meio do falso mestre. Este introduzirão secretamente heresia destruidora. Uma das coisas, irmãos, que é o objetivo dele, é trazer aquilo, irmãos, é trazer o que não presta, é dar o que não presta, porque é exatamente o que ele tem, é o que não presta. E a gente vê, irmãos, que a palavra vai dizer que ele traz secretamente, ou seja, camufladamente, para que as pessoas não venham perceber de primeira, com coisa secretamente, mas a gente vê, irmãos, que fala que é heresia destruidora. Heresia destruidora. Então, o que a heresia pode fazer, trazida pelo falso mestre, ela é destruidora para aquele que vem aderir. Então, tem de se haver muito cuidado. Quantas das vezes eu já não ouvi crente dizer, eu vou dizer que é crente porque que se converteu, dá a paz do Senhor, mas por ter muita pouca contato com as escrituras sagradas, acredito que muitas das vezes por não estar sempre presente em culto para aprender, já ouvi falar como são instruídos pregador de seita, prega muito bem, só fala a verdade, e se fosse um líder de uma igreja, trazia para pregar na igreja, que isso aí também não é coisa de bicho de sete cabeças, que a gente já viu isso aqui no Riachão, e então, irmãos, a gente vê, irmãos, que introduzirão secretamente heresia destruidora, chegando a negar o soberano que o resgatou. Então, irmãos, a gente vê, irmãos, que eu ia usar uma palavra agora que eu vejo um pregador aqui do Riachão falar, mas eu não vou falar não, mas a gente vê, irmão, que o terrível, ele semina a heresia, que ela é destruidora, para as pessoas. E o que me chama a atenção, irmãos, é que esse indivíduo que faz essas coisas, ele foi uma pessoa que ele foi resgatado pelo soberano, quando estava lá no mundo, ele foi resgatado, e a Bíblia vem dizer que ele nega o soberano que o resgatou. Ele foi resgatado e agora ele nega, mostrando as suas heresias, a qual heresias é coisa que a Bíblia não diz, é dizer aquilo que a Bíblia não está dizendo. Então, heresia, coisa que dizer o que a Bíblia não está dizendo, serve unicamente, ou seja, ela tem o poder unicamente de destruição para o ser humano, para o ouvido que ouve e adere aquilo como verdade, sendo coisas que não é verdade, mas que é tirado do meio da verdade, traduzido como heresia, sem que seja palavra de Deus. Então, irmão, a gente vê que a palavra nos diz que ele nega o soberano, o que o resgatou. Aí vem,
trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, com aquilo que o falso mestre ele ensina, serve para trazer destruição, não somente para ele, mas também para todos aqueles que têm ele como o homem de Deus. Como lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13 e versículo 8, por aí assim, fala a respeito de um mágico, ou é capítulo 8 e versículo 10, que fala sobre um mágico, que ele tinha muita influência, acho que Samaria, e ali enganando as pessoas, e as pessoas por não ter conhecimento da pessoa de Deus, que o pessoal passaram a ter conhecimento da pessoa de Deus, quando Filipe chegou lá e começou a pregar com prodígios e maravilhas, e o pessoal começaram a ter conhecimento a respeito da pessoa de Deus, mas ele estava em Samaria, e ali, o pessoal tinha ele como um profeta, por não ter conhecimento de Deus, mas o falso profeta, ele extrai da palavra de Deus, palavra, e traduz de maneira errada, dizendo que é verdade aquilo que não é verdade, traduzindo errado, e então ele faz com que traga destruição, não somente para a pessoa dele, mas para todos aqueles que se tornam adepto dele. Então, irmãos, o falso mestre, ele é um problema seríssimo para a igreja, que não tem um ensinamento de primeira, para que os crentes ele venham aderir este bom ensinamento, que é poucas igrejas que hoje tem este ensinamento, se preocupa com outras coisas que não traz para o crente conhecimento, para que assim ele possa se defender dessas coisas, ou seja, desses que a Bíblia nos mostra que ele está no meio do povo de Deus, para que assim venha enganar as pessoas. Então, irmãos, destruição não somente para ele, mas também para todos aqueles que assim tem ele como homem de Deus. Versículo 2. Irmãos, agora eu faço que nem eu acho que é Toninho de Aripibu, viu? O altar está fumegando, está queimando meus pés, viu? Irmão, é cansaço, irmão. Eu confesso que é cansaço, e as pernas ficam formigando. As pernas ficam formigando e esquenta os pés. Quer ver esquentar é com tênis que esquenta. Não, irmão, isso aí não. O povo da igreja de Corinto que gostava dessas coisas fora do normal, porque no normal foi aquilo que Paulo ensinou antes e teve de ensinar depois, por causa que eles saíram do controle do ensinamento que Paulo, por meio do Espírito Santo, tinha passado para eles, e então eles fugiram daquilo que Paulo ensinou, e agora foi necessário orientar eles como é que se cultua ao Senhor com um culto verdadeiro, porque na verdade, irmão, o povo ali estava querendo, fazendo tudo que queria e querendo se mostrar que era mais espiritual do que o outro, que isso é uma coisa, irmão, que não ficou lá atrás só não, viu? Isso hoje continua do mesmo jeito, crente no culto se mostrar que é mais espiritual do que o outro, mas também fora do culto mostrar que é mais diabo do que o outro, viu? Eu digo isso porque eu sei bem de perto. Versículo 2: muitos seguirão os caminhos vergonhosos destes homens. Irmãos, caminho vergonhosos, porque a palavra está dizendo que é caminho vergonhosos desses homens, porque está dizendo que é caminho vergonhosos, é caminho vergonhoso, é caminho de um homem que tem conhecimento nas escrituras, que aprende bem das escrituras, ver que esses caminhos e observar que é caminhos vergonhosos.
é caminho do homem olhar e combater ou dizer que não é caminho de Deus, que é caminho vergonhoso, que é caminho que faz vergonha, ou que é caminho do homem, que é caminho do homem. Então, irmãos, muitos seguirão os caminhos vergonhosos destes homens. A Bíblia nos mostra, irmão, que é muitos. É muitos. Por que muitos? Porque, irmãos, se aqui, essa congregação tem quanto tempo que abriu? 4 meses. Se tivesse, irmãos, pregando aquilo que o ser humano gosta, isso aqui já estava cheio. Estava bem cheio isso aqui. Estivesse pregando o que agrada o ser humano, o que é para agradar o ser humano. Estava bem cheio. Eu digo isso porque quando eu era dirigente da congregação ali na Barriguda, chegou um apóstolo e ele falou que se fosse ele que estivesse dirigindo aquela igreja, a igreja já estava cheia. E ele alugou a igreja aqui de frente à casa de Adão, e pelo que eu ouvi falar, se encheu rapidamente. Eu nunca passei lá para ver, mas quem passou lá e foi isso mesmo, ela encheu. Pronto, encheu e esvaziou, porque falar o que agrada o povo, o que o povo gosta, as pessoas gostam disso aí. Mas falar o que a Bíblia manda falar, o que a Bíblia está dizendo, as pessoas não é muito de acatar não, mas caminhos vergonhosos, e são muitos que seguem caminhos vergonhosos. Então, irmãos, é porque é caminho fácil falar aquilo que agrada o povo e não aquilo que confronta o ser humano, porque o ser humano, irmãos, ele merece ser confrontado pela palavra do Senhor, confrontado, mostrar que é errado, que é pecador, que precisa, já se arrependeu, já se converteu, já criou em Jesus Cristo, mas se arrependa todo dia daquilo que se faz, senão não chega no céu, porque todo dia nós pecamos. A gente só vai deixar de pecar num dia que a gente, como diz o ditado popular, bater as botas e deixar de viver neste mundo. Então, irmão, não vai ter mais como pecar. Então, irmão, caminhos vergonhosos dos homens, por causa deles serão blasfemados o caminho da verdade. É para isso que ele serve, o falso profeta, os falsos mestres, para trazer defamação ao caminho da verdade, para que as pessoas venham a ver que não vale a pena se chegar para a pessoa de Deus, que tanto faz o que dizia a Jove, lá do capítulo de Atos, como que Paulo falava, se colocar tudo no mesmo valor, mas aí tem valor diferente, o que Paulo estava ali para fazer, o que a Jove fazia ou anunciava. Então a gente vê, irmãos, que há uma diferença. Então, irmãos, serve para defamar o caminho da verdade, aonde as pessoas hoje, ele olha para uma igreja evangélica, que tem compromisso com Deus, e olha para uma que tem o nome de evangélica, mas tem mais compromisso com o papel do que com a verdade, e as pessoas olham e colocam todas as duas no mesmo patamar, mostrando que é a mesma coisa. Até denominação ou religião diferente, como a espírita, onde o pessoal chega a dizer que onde está a palavra de Deus, está tudo bem, está tudo certo. Então, irmãos, a gente vê que serve para defamação do caminho da verdade. Mas Jesus disse que as portas do inferno elas não prevalecerão contra o caminho da verdade. A pessoa, quando se ouve o evangelho e ela dá lugar para o Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha convencer do pecado, da justiça e da verdade,
do pecado, da justiça e do juízo. E então aí, irmãos, a pessoa vai saber que tem o caminho que não é da verdade, tem o caminho que é da verdade, assim como eu pensava lá atrás, que tudo era a mesma coisa. Versículo 3, que diz assim: em sua cobiça, tais mestres os explorarão com história que inventaram há muito tempo, e a sua condenação pairá sobre eles, e a sua destruição não tarda. Destruição, irmãos, para os tais homens que a Bíblia nos mostra no versículo 1, aonde fala que ele foi resgatado, mas ele nega o soberano. E aqui, irmãos, o tal homem, profeta, falso mestre, ou seja, o falso mestre, ele vem mostrando, irmãos, a palavra do Senhor vem mostrando que na sua cobiça tais mestres explorarão. E isso aqui, irmãos, é um dos objetivos dele, é fazer desta maneira, é fazer assim, com história inventada, que há muito tempo, que há muito tempo, e a sua condenação pairá sobre eles. Então, irmãos, com história inventada, é com coisa que se inventa, para que aí as pessoas venham acreditar no que se é falado. Como assim? Eu já ouvi o irmão falar de coisa que era inventada pelos homens, e agora o irmão se entristece porque não tinha aquela quantia para participar daquela campanha, porque o intuito destes homens é duas coisas: defamar o caminho da verdade em busca de finança para viver a vida aqui a qual ele deseja, enquanto viver neste mundo. Então, em sua cobiça, tais mestres explorarão com história que inventa, que há muito tempo a sua condenação pairá sobre ele, ou seja, há muito tempo a sua condenação pairá, ou seja, está sobre ele por escolha que ele fez na vida aqui enquanto viveu, por ter abandonado aquele que o resgatou, ter trocado o que é certo por aquilo que é errado, por meio da sua cobiça. E então, irmão, escolha feita errado, e há muito tempo a sua condenação pairá sobre ele, e a sua destruição não tarda. Então a gente vê, irmãos, que aquilo que o homem escolheu por ignorância, por meio de pecado, assim como o diabo estava tudo bem a sua vida lá no céu para com a pessoa de Deus, a sua vida que ele vivia, e agora ele decide a desobedecer a Deus, a querer ser maior do que Deus, e aconteceu o que todo mundo sabe que aconteceu. O falso mestre, o falso profeta, está tudo bem antes dele se tornar isso para com a pessoa de Deus, mas na sua ganância, em busca de outras coisas, ele decide a viver desta maneira. E agora, irmão, a gente vê que a palavra de Deus diz que por ele ter escolhido a viver em busca daquilo que agrada a ele, e defamar o caminho da verdade, então agora, irmão, o que resta é condenação para o tal homem que assim o faz. Então, irmãos, a gente vê, irmãos, que a orientação de Pedro, que eu li 3 versículos, mas se você for ler todos os versículos, você vai ver muitas coisas
da orientação do apóstolo Pedro para com a igreja, dentro desses 22 versículos que tem neste capítulo, que é muita coisa que tem aqui, orientada pela pessoa de Pedro para com a igreja. Então a gente vê, irmãos, que este homem, o qual a Bíblia nos mostra ele como falso mestre, falso profeta, que ele está no meio do povo lá atrás, lá no passado, e agora é o falso mestre. A sua condenação, irmão, ela é certa, por ele ter escolhido a fazer aquilo que confronta a pessoa de Deus, aquilo que faz com que as pessoas venham a ter dúvida na verdade, naquilo que é verdade e naquilo que não é verdade. Como eu conversando com um rapaz lá no trabalho, e ele falando o que eu já falei, torno a falar, que toda a igreja é a mesma coisa, tudo é o mesmo jeito. Eu digo, mas não é não, amigo, as coisas são diferentes. O que acontece é que esses de mantê-lo que está neste mundo, causada por estes homens que não têm compromisso com Deus, serve somente para dificultar as pessoas conhecer a verdade na pessoa de Jesus. Então, irmãos, há muito tempo a sua condenação pairá sobre ele e a sua destruição não tarda. Então é o que vai vir para o homem que escolheu esse mau caminho, a fazer aquilo que desagrada a Deus. Então, irmãos, que Deus em Cristo continue lhe abençoando e ajudando, nos ajudando, e que nós continuamos orando, caminhando para a casa do Senhor, cansado ou sem cansado, porque se for ver que o dia que não estiver cansado, irmão, todo dia está, viu? Então que Deus em Cristo Jesus continue abençoando, nos ajudando, e aqui eu já agradeço em nome de Jesus.